Olá, meus futuros polícias! Aqui é o professor Cadu Araújo, professor de matemática e raciocínio lógico, já uma boa estrada. Vou estar com vocês nessa resolução da prova do cargo de escrivão de Polícia Civil, Santa Catarina. A prova, pessoal, o sequencial da prova é o 02100, tipo B. Tomara que você já tenha pego lá o gabarito, ou seja de agente, ou seja de escrivão, no meu Instagram. Eu lancei só o gabarito. Matemática com K-A, de Cadu Araújo. Se você quiser só o gabarito, rapidinho, dá uma olhada lá, me segue no Instagram. Prof, já peguei o gabarito, agora eu quero a resolução, quero ver o que eu errei e sempre aprender um pouco mais. Porque concurso é isso, pessoal. A gente faz até passar, né? E a gente vai fazendo, cria-se um hábito, resolução de questões, faz o concurso, revê o que errou, até tá o teu nomezinho lá no diário oficial. Vamos junto? Tá comigo? Diferenças entre prova de agente e escrivão. A gente veio com 15 questões. Escrivão, 12 questões. Pouquinho menos. Conteúdos programáticos muito parelhos. Sem mais delongas, vamos à primeira questão da prova do sequencial 02100, tipo B. 89. Enunciado. Um agente da Polícia Civil está conduzindo investigações relacionadas a dois crimes distintos ocorridos na mesma noite. A probabilidade... Opa, já enquadrou. Enquadrou o meliante? Não, enquadrou a questão. É de probabilidade. Tópico probabilidade. Muito parecido lá com a de agente, que também começou com probabilidade. Continuando. Probabilidade da resolução do primeiro crime é de 0,6. Acho interessante a gente manter o quê? O padrão de marcar o que é importante. Quando ele fala o numérico lá da probabilidade de resolução do primeiro crime, a gente marca 0,6. Enquanto que para o segundo crime, esta probabilidade é 0,8. Segundo crime. Considerando que os eventos são independentes, determina-se que a probabilidade de o primeiro crime ser selecionado e o segundo permanecer sem solução, atenção total. Ele quer a probabilidade de solucionar o primeiro e não solucionar o segundo. Eu acho interessante esse tipo de escrita aqui na hora de escrever o que a gente quer, ó. Probabilidade do primeiro, S de solucionado. Só aqui. Sem querer a gente... Primeiro solucionado. E o que acontece? O segundo não solucionado. Não é isso que ele quer? Vamos padronizar que se eu crio um evento S é solucionar, o evento não solucionar vai ser o S com esse traço acima. Ok? Agora é só pegar as informações lá do teu enunciado e trazer para a solução. Se ele fala solucionar o primeiro é 0,6, a gente coloca 0,6. E multiplicação. Não solucionar o segundo. Solucionar o segundo, 0,8. Para chegar a 1, 0,2. Solucionar, não solucionar, somados sempre dá o quê? 1, 100%. Então aqui eu coloco 0. Aqui, ó. 0,2. Fechadaço. Pessoal, como é que eu multiplico números com vírgula? É molezinha. Considero só os números significativos. O que é? Número que não seja 0. 2 e 6. Multiplico aqui, ó. 2 vezes 6, 12. Então, eu pego a vírgula lá da direita,
e ando para trás, para a esquerda, quantas casas forem necessárias. Se o 6 tem uma casinha para a esquerda e o 2 tem uma casinha para a esquerda, o resultado eu vou andar duas. 0,12. 0,12 em formato decimal. Ah, mas ele quer que em formato percentual. Para o formato percentual, basta que eu multiplique por 100. 12%, gabarito, letra E, um pontinho para o teu bolso, mais próximo do Diário Oficial. Próxima questão. 90. Em uma delegacia, há 4 vagas para agentes plantonistas e 2 vagas para escrivães plantonistas. Se 10 agentes e 7 escrivães estão aptos para o plantão, o total de maneiras... Opa. Clássico. Olha só, pessoal, eu falo isso inúmeras vezes na minha aula, no meu Instagram, em qualquer lugar que eu esteja presente aí falando de assuntos que mais caem em concurso público. Top 5, tá lá. Análise combinatória, probabilidade. As duas primeiras, ele já, martelou na tua cabeça. A segunda é análise combinatória, a primeira é de probabilidade. Frase clássica, total de maneiras. Maneiras para se formar a equipe de plantão. Parou, enquadrou. Tópico. Análise combinatória. Princípios da contagem ou simplesmente contagem. Então, ele quer o total de maneiras distintas que a equipe de plantão pode ser formada. Pergunta que não quer calar. Essa aqui eu tenho certeza que é a primeira que você vai fazer. É o que, ó? Ordem importa? Por que você vai fazer essa pergunta? Para saber se você vai utilizar o quê? O arranjo ou a combinação. Então você pega primeiro só os agentes. Pô, eu tenho 10 agentes, tenho que selecionar 4. Importa a ordem que eu vou incluindo esses agentes na equipe de 4? Não importa. Estou diante de uma combinação. Ordem não importa. Primeiro organizo os agentes, depois vou organizar as vagas dos escrivães. Vamos lá. Agente, o que eu tenho que fazer com os agentes? Tenho 10, preciso selecionar 4. Então, vou combinar 10, 4 a 4. E também preciso combinar os escrivães, que são 7, 2 a 2. Acabou. Fazer uma coisa e a outra. Vezes, multiplicação. Não esquece. Fechadaço? Aqui eu vou fazer um pouco mais rápido. Combinação 10, 4 a 4. 10. Multiplicação sempre coloca um pontinho, mais fácil. 9, 8, 7. Cadu, por que você não escreveu o 6? Porque eu já cortei com 6 fatorial de baixo. Então, embaixo fica simplesmente 4 fatorial. Vezes. E o 7 tomados 2 a 2? 7 vezes 6. O 5 já cortou. 2. E agora eu vou fazendo as devidas simplificações rapidamente. Vou logo nos maiores. Esse 9, consigo cortar? Não. Ah, mas tem um 8 aqui que eu consigo. Ó. 8, 4 vezes 2. Opa, tem um 6 também. 3 vezes 2, 6. Então, ao multiplicar isso tudo, você vai perceber que vai dar lá o seu 4.410. A multiplicação eu vou deixar para você armar aí, ó. Vai dar lá 10 vezes 9, 90, vezes 49, 7 vezes 7. Maravilha, vai dar a tua resposta que está no gabarito, letra B de bola. Ganhou? Levou essa? Tô de olho, hein? Questão 91. Um agente de polícia civil realizou disparos no estande de tiro em uma amostra de 5 tiros. Opa, amostra. Já lembrou o quê? Alguma coisa de estatística. É uma questão mesmo
e vai te cobrar conhecimentos de estatística. Nessa amostra de 5 tiros, obteve as seguintes pontuações: 5, 5, 10, 15, 15. E ele quer o quê? Ó? O desvio padrão. Ó. Desvio padrão amostral. Cuidado! Teve esse detalhezinho aí que muita gente patinou na hora de construir o quê? A fórmula lá, o denominador da fórmula do desvio padrão. Para calcular o desvio padrão, a gente precisa da média. Então, vamos direto na média. Posso escrever assim, ó, um xizinho com um traço acima. Somo tudo e divide por quanto? Tenho 5 tiros, né? 5 disparos. Se eu somar tudo isso, vai dar quanto? Sei lá, ó, 30, 40, é isso mesmo? 30, 40, 50? 50 por 5, a média deu 10. Rapidinho você já obtém essa média aritmética. E o desvio padrão? Pode escrever, a nomenclatura pode ser DP, desvio padrão, não tem problema. Eu gosto de fazer o seguinte, como o desvio padrão ele é raiz de algo, eu sempre faço assim, ó. Desvio padrão ao quadrado é o quê? Ó? O somatório dessa diferença entre cada observação, né? Na verdade, a observação aí é o disparo lá, né? As pontuações no disparo, né? O izinho menos a média obtido sobre n menos 1. Isso aqui que foi o pulo do gato. Vou escrever para você não patinar. Por que o denominador veio dessa forma, n menos 1? Porque é amostral. Amostral. Se fosse uma população, sem ser uma amostra, era só n. Fechadaço? O que a gente vai começar aqui? Ó? Vamos pegar todos esses desvios e elevar ao quadrado. É o seguinte, ó. Desvio padrão ao quadrado, pego lá, ó. Não tem problema, pessoal, de você pegar 5 menos 10, que é a tua média aritmética, e 10 menos 5. Por quê? Se ele vai ficar negativo ou positivo, não importa. Como você eleva sempre ao quadrado, basta você saber esse delta, essa diferença. Quando eu pego lá, primeira observação, de 5 para 10, a diferença foi 5 ao quadrado. E a segunda, também de 5 para 10, 5 ao quadrado. E a terceira, 10 para 10. Opa, não tem diferença nenhuma, zero. Esquece. Quarta, 15 para 10, 15 menos 10. Também 5 ao quadrado. E a última também. Sobre n, 5 menos 1, 4. Opa, muito cuidado aí. Desvio padrão ao quadrado ficou o quê? 25, 25, 25, 25. 4 vezes o 25. 100 por 4. Beleza? 25. Cuidado, o desvio padrão ao quadrado é 25, mas você quer o desvio padrão. Então, o desvio padrão é 5, é a raiz de 25. Tá na letra C, mais um pontinho para o seu futuro nome lá no Diário Oficial. Vamos à questão 92, juntos. Carlos está fazendo um curso de capacitação para escrivães da Polícia Civil de duração de 5 meses. Ele paga esse curso em 5 parcelas, de modo que cada parcela é 20% mais cara. Opa, desculpa, 20% não, o prof viajou aí. R$20 mais cara que a parcela anterior. Já deu toda a pinta de quê? Progressão aritmética, né? Uma parcela soma algo, obtém a outra parcela. Soma o quê? Soma o 20. Opa, já descobriu a razão aí. Sabe-se que o valor pago por Carlos do primeiro mês foi de
R$ 160. O custo total do curso de capacitação. Se você quiser copiar os dados, fica até mais fácil. Ó. O teu N... Opa, não era para pular. O teu N é o quê? Vou apagar isso aqui, que não era para aparecer. 5. Por que 5, Cadu? Porque ele te falou. 5 parcelas. Belezinha? O A1 é o 160 que ele também te falou. E a razão? Por que eu escrevi razão R? Porque estamos lidando com uma PA, progressão aritmética. A nomenclatura é o Rzinho. Ele fala lá, 20. Como são 5 elementos só, fácil da gente fazer o quê? Montar rapidinho essa PA, do que usar a fórmula do somatório dos termos da PA. Poderia usar também? Poderia. Se você gosta dessa fórmula, mete bala e vai chegar no gabarito. Mas a nossa progressão fica o seguinte, ó. 160, somo 20. 180, somo 20, 200, mais 20, 220, mais 20, 240. Belezinha? E aí você somando isso tudo, vai perceber que vai cair lá, ó. 1.000, como está, é monetário, né? Dinheiro, R$ 1.000. Somar esse 160 com 180, com 200, com 220 e com 240, vai dar 1.000 certinho, está no gabarito letra A. Acertou? Não acertou? Refaz, pausa o vídeo, volta. É assim que se estuda. A questão 93, vamos juntos? Seja a proposição. O rádio de comunicação está funcionando e a bateria está carregada. Quando fala em proposição, você já fica malaco, malandro. Porra, essa é de lógica. Essa é de lógica. É, claro que é. Tá aqui. O rádio de comunicação está funcionando e o professor Cadu lembrou que quando tem os conectivos, eu vou lá e sublinho os conectivos, marco os conectivos. Ele quer a negação dessa proposição. Negação dessa proposição é logicamente equivalente. Opa, estamos diante de uma negação do E. O que o tio Cadu sempre fala para você? Primeiro você marca o seguinte, a negação de um E, opa, não era isso. A negação de um E pode resultar em quê? Isso tem que estar no sangue. Tem que estar no sangue. Aí um A de novo aqui. E, é aqui, ó. Conjunção. Ou também pode dar também um condicional. E você olha lá nas alternativas, realmente, tem algumas alternativas com o ou e algumas alternativas com o condicional. Eu vou tentar primeiro o ou. Qual é a regrinha do ou? Leis de Morgan. Nega, nega, troca conectivo do e para ou e do ou para e. Então, se eu tenho lá, se eu simbolizasse a proposição dessa forma aqui, ó, negação de rádio de comunicação está funcionando e bateria carregada. Se eu quero primeiro usar a negação que dê no ou, leis de Morgan. Nega, nega, não R, não B, troca para ou. Tem resposta disso? Tem, e está na letra A. O rádio de comunicação não está funcionando ou a bateria não está carregada. Molezinha, bem tranquila, para você ganhar um pontinho de lógica e respirar e falar assim, estou dentro do jogo, vou ganhar esse jogo.
94. Vamos lá, juntos. Uma câmera de segurança em uma delegacia cobre inicialmente uma região de formato retangular. Pronto, já enquadrou a questão. Tópico: geometria plana. Geometria plana. Você vai lidar com o quê? Com um retângulo. Retângulo de quanto? 9 de largura, 4 de comprimento. Já sabe que o teu retângulo, quer desenhar um retângulo? Se quiser, desenha, ó. Hã? Cadê ele? Aqui, 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 aqui. 9, 4? Aqui, ó. 9, 4. Belezinha? Após a realização de um ajuste, a área monitorada passa a corresponder a uma região quadrada, mantendo-se constante o valor da área. Então, a área do retângulo igual a essa área desse novo quadrado. A medida do lado em metros da nova área de cobertura, agora no formato de um quadrado, é igual a... Vamos calcular a área inicial e igualar a área de um quadrado. Molezinha, base vezes altura, gravou isso? Prof, a única coisa que eu gravei da geometria plana. Não, calma aí. Tem que gravar mais coisa. Base vezes altura, 9 vezes 4. 36. 36 o quê? Metros quadrados. Então, a gente iguala a uma área de quadrado, que é o quê? O lado ao quadrado. Lado ao quadrado igual a 36. Basta tirar a raiz quadrada de 36. Então, a gente tem como lado 6 metros. Gabarito letra E. E segue. Nervoso. Ávido pela aprovação. 95. Uma sala de interrogatório tem o formato de um polígono regular. Também, mais uma questãozinha aí de geometria plana. Polígono, não falou qual é o polígono. E um ângulo interno, opa, falou o ângulo interno. De cada vértice mede 108 graus. O número de lados desse polígono regular. Uma fórmula interessantíssima de se trabalhar com polígonos regulares. Por que a maioria das questões de geometria plana, Cadu, são com polígonos regulares? Polígono regular é que o número de lados, o tamanho dos lados e o tamanho dos ângulos internos são iguais. O tamanho dos ângulos internos também são iguais, todos eles. Por isso que se chama de polígono regular. E uma fórmula que acontece em todos os polígonos regulares é o quê? A soma dos ângulos externos é 360 graus. E também uma fórmula muito intuitiva que é um ângulo interno mais um ângulo externo dá os 180 graus. Então, daqui eu consigo desvendar quanto é que é desse polígono aqui o ângulo externo. 108, falta quanto para 180? Matou? 72 graus. Ah, então é o seguinte, ó. 72 graus, eu multiplico por quanto, que é o número de lados, para dar lá o meu 360 graus, que é a soma dos ângulos externos. Você vai perceber que é 5. Esse Nzinho aí é o número de lados do polígono. 5 é um pentágono, como ele não perguntou o nome, perguntou o número, é 5, é na letra B. B, 95. Bem simples. Vamos a 96. Vamos a 96. O total de anagramas. Anagrama já denunciou. Denunciou e você enquadrou. Questão D. Combinatória de contagem. Permutação, mais especificamente de permutação. Ele deu para você a palavra civil. Já fica bem maroto travesso que tem repetição de letra. Ele quer os anagramas,
que essa palavra possui, de modo que não se tenha as duas vogais em posição original. E agora a gente tem que tomar uma decisão crucial. Cadu, você me ensinou que às vezes é melhor caminhar pelo que, tirando o que a gente não quer, do que pelo que a gente quer. Depende. A gente vai pelo caminho mais curto. A gente vai pelo caminho mais ágil. Se a gente for pegar todos e tirar lá essas duas vogais em posição original, vai dar mais trabalho. Por quê? Porque você vai ter que tirar quando os dois i's estão nas posições originais. Você vai ter que tirar aqueles anagramas em que o primeiro i está na posição original. E vai ter que tirar também os anagramas que aquele segundo i está na posição original. Então aqui é mais fácil a gente lidar com o que a gente quer. É o quê? Esses i's não em posições originais. Então fica mais ou menos assim, ó. O i aqui, primeiro vamos colocar o seguinte. Nas pontas, pode ser? Pode, ó. Pã, 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 pã. Tem 5, né? Civil. Se eu coloco esses dois i's nas pontas, estão nas posições originais? Não estão. E as outras posições? Calculo tranquilamente. 3, 2, 1. Belezinha? É bem didático aqui. Já usei duas letrinhas. Para aquela posição ali que eu escrevi o 3, só tem 3 possibilidades, para outra 2, para outra 1. Então aqui, 6. E a gente vai lá e escreve o quê? Uma outra posição possível, que é o quê? Um i aqui na primeira. E como ele não pode ficar na segunda, vou colocar ele na terceira. Pode, Cadu? Pode. Ele só não pode estar na segunda posição, terceira e na quarta. Na segunda e na quarta que ele não pode. O que vai acontecer? Igualzinho, ó. 3, 2, 1. Deu 6 aqui. Tem mais uma? Tem. Ele aqui e na última. Pã, pã, pã. Não estando na segunda e na quarta, tudo belezinha. Vai dar a mesma coisa? 3 vezes 2 vezes 1? Vai aqui, ó. 3, 2, 1 e dá 6. Cuidado, é que muita gente boa patinou aqui. Senhores e senhoras, futuros polícias, se eu vou por esse caminho, ou por aquele, para a matemática, para o raciocínio lógico, isso é ideia de soma. Soma. Se eu tenho que fazer aquilo e aquilo outro, e aí a ideia é de multiplicação. Posso colocar o i nas duas posições de fora, ou numa segunda, ou numa terceira. Somo tudo. 36. Opa, 36. Deve ser 18. Prof, tá maluco? Não, tá maluco, tá doidão. 36 seria o errado, né? Se você fizesse o errado. 3 vezes 6, 18, tá certinho lá na letra D. Cuidado, que se você multiplicasse, né? Não, aqui também não ia dar, né? Nem ia ter gabarito, desculpa. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 não ia ter gabarito, mas cuidado, aqui é a soma. Tá na letra D. Vamos à próxima, a 97. Uma equipe de investigação está analisando 3 tipos de indícios. Olha aí, questãozinha de operações com conjuntos. Presença marcante em todos os concursos. IDECAN, SEBRASP, FGV, todo mundo gosta de operações
um conjunto. Vem comigo. Uma equipe de investigação está analisando 3 tipos de indícios encontrados em uma série de cenas de crime. Impressões digitais já foi uma avó, já te ajudou nomeando esse conjunto, que é o conjunto D. Amostras de DNA, que é o conjunto N. Registro de segurança, conjunto C. Sabe-se que, vou adivinhar, hein? A interseção dos 3 ele vai colocar lá como última informação. Será? 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 Sabe-se que 30 cenas de crimes tinham D, 25 tinham N, 35 tinham C, 10 tinham D e N, 12 tinham D e C, 8 tinham N e C e 5 D, N e C. Opa, é aí que eu começo. É aí que eu começo. Vamos lá, ó. O primeiro conjunto vai ser o que ele falou lá, que é o primeiro, que é o D. Vamos colocar aqui uma outra cor aqui, um verdão aqui. Pam, 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 pam. Qual o segundo que ele falou? Ele falou no C, então esse vai ser o C. E o outro vai ser o quê? Um amarelinho, laranjinha aqui para diferenciar. Pam. Tá ali. DC, último. Opa. Tudo bem. Ele falou D, C e N. Então só faltou o quê? O N. O N vai ser o de baixo. Não tem problema nenhum a forma, a configuração que ficam essas bolinhas. O importante é o preenchimento de dentro para fora. De dentro para fora. O que é de dentro? O maior número de interseções, 3. E ele fala lá, ó. Onde está essa informação? 5 cenas de crimes tinham D, N e C. Então, esse 5 fica onde? Aqui. E a gente volta um pouquinho mais, tá lá, ó. 8, N e C. 5 mais 3, 8. Volta um pouquinho mais. 12, D e C. D e C tem 5. 7 mais 5, 12. 10, D e N. Já tenho 5. 5. Belezinha? 35, C. Vai lá no C, vê quanto é que tem, ó. Já tenho 10, já tenho 15, falta 20. Tá com dúvida? Pô, muito número na minha cabeça. Pô, vou lá e somo de novo. 35 tem que ter no C. Se somar todos do C vai dar 35? Tem que dar. Ó, 7 com 3, 10. 10 com 20, 30, 35. Certinho. Confere. 25 no N. Vai lá no N, que é o amarelinho. Já tem 10, 13, 12. 10, 13 mais 12 dá os seus 25 certinho. Faltou quem? O D. 30 tem que estar no D, que é o roxo lá. 10, 17, 13. É isso mesmo? Faz de novo lá. 5, 5, 10. 10 com o 13 dá os 23. 23 com aquele 7 lá vai dar os 30, tudo certinho. O importante é que ele fez a mesma pergunta lá da prova de agente. Nem isso ele mudou. Total de cenas de crimes diferentes que tinham apenas um desses 3 tipos de indícios. Apenas, essa palavrinha aqui é muito interessante. Apenas. E a gente vai selecionar só esses valores aqui, ó. O 13, o 20 e o 12. Belezinha? 13 com o 12 já dá 25. 25 com aqueles 20, vai lá dar os 45 para você arrebentar e marcar a letra C de casa, 97. Vamos à próxima. Tá chegando, 98. O que fala 98? Uma equipe de 4 peritos criminais que possui mesma produtividade, trabalhando 6 horas por dia, consegue analisar 50 amostras. Já enquadrei que é uma questão de regra de 3. Presença também muito constante em qualquer prova de qualquer banco. Vamos fazer pela causa e efeito? A gente coloca todas as variáveis, né, que não são lá o produto final, né, o resultado, e deixa a última coluna só para o resultado. Então ele fala que
Vamos analisar amostras de DNA. Amostras de DNA vai ser a última coluna. A gente vai escrever dessa forma. Se ele fala 4 peritos criminais, a gente coloca aqui, ó, 4 peritos criminais. Qual é a segunda informação dele? Tá lá, 6 horas por dia. 6 horas por dia. Consegue analisar 50 amostras, que vai ser a última, em 5 dias. E aí você coloca aqui, ó, as 50 amostras. E agora vou para o segundo grupo de informações. Cuidado, ele fala assim, incluindo mais 2 peritos. Então eu tinha 4, inclui mais 2, fico com 6 peritos. E ele fala com a mesma produtividade que os demais, vão analisar 150 amostras, está aqui no fim, trabalhando 8 horas por dia. E ele quer o quê? O total de dias. Vou até colocar uma cor diferente aqui. Não ia colocar uma cor diferente, não coloquei, mas vou colocar aqui, ó. X. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos multiplicar todo mundo em linha. Quando chegar lá nas amostras, a gente vai cruzar, vai fazer só isso aqui, ó. Tchum, tchum. Assim, assim, assim e assim. No final a gente cruza. Vai ficar fácil, Cadu? Vai, claro que vai. Olha só, vamos começar pelo X primeiro. A linha de informações onde está o X. 6 vezes 8 vezes o X subo vezes o 50. Igual, agora a outra linha de informações. 4 vezes o 6 vezes o 5 vezes o 150 ali de baixo, ó. Belezinha? Agora a gente vai aí, ó, nervosíssimo, tentando simplificar ao máximo. 0 com 0. Podemos simplificar mais alguma coisa? Ou 6, lindo, lindo. 6 de um lado, 6 do outro. O 8 com 4 também dá, ó. 8 por 4, 2. Esse 5 com esse 5. Então ficou o seguinte, ó. 2x de um lado e o outro ficou 15. E essa questão aí que teve um pouquinho de polêmica. É o seguinte, todo mundo quer anular, é direito seu, né? Você pode entrar com recurso, você vai para a briga. Olha lá, o total de dias que serão necessários para concluir a análise. Se a tua resposta, você tem números lá inteiros, não tem número quebrado, não tem número fracionário. Tem 4, tem 8, tem 5, 6 e 9. Então, 7,5. Então, você precisa o quê? De 8, né? Mínimo aceitável que você pode marcar como gabarito aí, que você precisa desse tempo, é o quê? 8. E é o que você vai marcar. Tá na tua letra B. Ah, prof, errei e vou entrar com recurso. Direito eu também entraria. Mas tem que ficar um pouco malandro. Às vezes um gabarito ali que você tem que olhar e tem que marcar um pouquinho mais próximo do que você achou. Vamos caminhar um pouco mais para 99. A produtividade mensal de inquéritos concluídos por uma equipe de agentes da Polícia Civil segue um padrão crescente. Estou assumindo. Em janeiro foram 12 inquéritos, fevereiro 15, em março 20, em abril 27, uma sequência de crescimento. Se essa tendência de aumento se mantém, o total de inquéritos que essa equipe deverá concluir em junho. Sequência lógica. E uma sequência lógica? É tudo que não é nem é uma sequência que não é nem PA e nem PG. Então a gente desenha a sequência e analisa o que acontece nela. Vamos lá. Qual foi o primeiro? 12. Depois ele passa para 15. Depois ele passa para 20. E depois ele passa para 27.
Tchan, tchan. Por que eu vou andar mais 2 casinhas? Ele começa o seguinte, ó. Janeiro, tá lá, marca só para você não se perder, ó. Esse cara aqui é o janeiro, esse é o fevereiro, esse é o março, esse é o abril, esse é o maio, esse seria o junho. Então a gente tem que ver o que está acontecendo como padrão, ó. De 12 para 15. Somou? 3. Sempre tenta primeiro a soma, a adição, que é a operação mais simples. Opa, de 15 para 20 foram 5. Mudou de 3, agora soma um 5. De 20 para 27, somou 7. Opa! Estou adicionando o quê? 2 unidades à soma. 3 para 5, 5 para 7. Então você suspeita que o próximo a gente some o quê? 9. Mas cuidado. Se somar esse 27 com 9, vai dar 36. Ele quer o maio? Não quer o maio. Ele quer o junho. Então eu ando mais um pouquinho, mais uma posição. Somo quanto? 11 agora. Vou somar 11 aos 36 que eu já tenho, vou chegar ao gabarito certinho lá aos 47. Letra D de dado. D de decidido a gabaritar. Tem mais uma? Tem mais uma. 100. Vamos fechar essa prova com chave de ouro. Tá gostando? Curte, compartilha lá com o teu colega que acertou, às vezes acertou alguma no chute, não soube resolver. Mesmo que você acerte, é interessante que você saiba resolver. Vai que você não passe nessa. Vai que você passe numa próxima prova de polícia. Né? Seu caminho está decidido, né? Só Deus sabe. Considere o predicado P de X e Y. Ele fala o que significa. O agente X interrogou o suspeito Y. Está relacionando X e Y. A expressão em linguagem natural da seguinte proposição quantificada está falando de quantificadores, relacionando X e Y. Então, como que eu posso simbolizar? Né? Olha lá. O agente X interrogou o suspeito Y. Partindo dessa premissa, partindo dessa informação que foi dada, ele quer que você fale aquilo ali, ó. Comece falando o seguinte, ó. Existe um X. Como é que eu leio aquilo ali, pessoal? Vou te ensinar. Existe. Existe um X para todo Y que P de XY. Então, uma linguagem mais cursiva. Existe um agente que interrogou todos os suspeitos. Y. Por quê? O agente é o X, o suspeito é o Y. Então, o existe é para o X. Existe um X que interrogou o quê? Todos, para todos os Y. Então, isso está lá na letra C. Existe um agente X que interrogou todos, porque o todos está ligado à variável Y, que é lá o do suspeito. C. E fechamos essa prova de escrivão um pouquinho, né? 10% mais difícil que a de agente, mas as duas estavam relativamente tranquilas para você pegar o que é teu, pegar a tua vaga e sair o teu nome no Diário Oficial. E se não foi dessa vez, será de uma próxima, porque você tem que o tempo todo fazer o quê? Fazer prova, fazer simulado, ir para o jogo, ir para o game, se inscrever no concurso, conferir gabarito, conferir resolução. Até quando, Cadu? Até o dia de você tomar posse. Chegou o meu dia, vai chegar o teu, por que não? Compartilhe com os colegas, se inscreve no canal e segue lá meu perfil no Instagram, @matemática com K.
escreve com KA no final de Cadu Araújo. Fechadaço? Até a próxima.